1 João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Até aqui, até o versículo 4. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nada, absolutamente nada, substitui aquilo que a gente pode chamar conhecimento experimental. Conhecimento experimental. E por conhecimento experimental, nós já devemos entender aquele conhecimento que nós adquirimos através da experiência, através da convivência, através da prática, vamos assim dizer, propriamente dito. O conhecimento teórico, ele é bom? Sim. Aquele que vem através daquilo que a gente escuta, aquele que vem através daquilo que a gente vê, através desse tipo de conhecimento, conhecimento teórico, a gente aprende acerca de características, de propriedades de determinada coisa, de algo. Contudo, nada, absolutamente nada se iguala ao entendimento que a gente tem através da nossa vivência, através da nossa experiência. Por isso, a nossa frase inicial, que nada substitui o conhecimento experimental e que ele é um conhecimento, vamos assim dizer, todo especial. É interessante porque é justamente disso que João ele trata nesse trecho que nós acabamos de ler. 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Porque, conforme nós vemos aqui nessa passagem, João ele está abrindo a sua primeira carta. E ele abre a sua primeira carta mostrando claramente que Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus. Ao escrever dessa forma, ao colocar esse assunto logo de primeira, João ele tem um objetivo específico, ou seja, ele quer rebater algumas filosofias heréticas, sobretudo a filosofia do gnosticismo, que estavam tentando minar a crença e a fé dos irmãos dentro daquele contexto em que João ele vivia. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, mas o que é isso, gnosticismo? Era uma filosofia que basicamente definia, ou que basicamente defendia que existe uma distinção clara entre a matéria e a alma, entre a matéria e o espírito. Basicamente, o gnosticista ele dizia que a matéria ela era essencialmente má e o espírito era bom. Então, o que é que isso implicava em relação à pessoa de Jesus Cristo? Os gnósticos, eles negavam que Jesus Cristo ele tinha vindo em carne. Por quê? Partindo do seu pressuposto inicial, uma vez que a carne é má e que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o próprio Filho de Deus, então jamais ele poderia ter vindo em carne. E aí, diante desse fato, João, conhecedor dessa realidade, ele escreve essa carta com esse objetivo em mente, de desfazer desse ensinamento, dessa filosofia herética que negava o nascimento físico de Jesus Cristo dentro dos seus conceitos, dentro das suas conclusões, conforme nós acabamos de falar. Então, João, ele tem justamente esse propósito, esse objetivo em mente, mostrar sim que Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus, mostrar sim que Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus que se encarnou. E é interessante, porque a partir do primeiro verso, João vai destacar algumas verdades acerca desse Verbo de Deus, acerca de Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Então, nessa manhã de hoje, eu queria pensar no seguinte tema: o Natal e a encarnação do Verbo. O Natal e a encarnação do Verbo. E eu queria aqui considerar algumas verdades centrais que nós temos aqui nesse trecho. Em primeiro lugar, o destaque que João faz da eternidade.
a eternidade do Verbo de Deus. É o primeiro destaque, é a primeira observação. Veja o que ele nos fala logo no início aqui dessa passagem, logo no início do versículo 1. João diz, em relação a Jesus, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Essa palavra princípio, esse termo princípio, ele não está falando de um começo, vamos assim dizer, mas ele está falando da eternidade no seu sentido mais absoluto, no seu sentido mais pleno. E é justamente dessa forma que João, ele via Jesus Cristo. É dessa forma que João, ele viu o Verbo de Deus, ou seja, alguém que desde todas as coisas já existia, alguém que é eterno no seu sentido pleno, alguém que é eterno no seu sentido absoluto e que se encarnou para viver e viver entre nós. Quando a gente pensa, meus irmãos, quando a gente considera, minhas irmãs, no nascimento de Jesus Cristo, a gente deve ter essa verdade muito clara na nossa vida. Cristo, ele não teve início no seu nascimento, não. Quando a gente celebra, e a gente deve celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a gente deve partir do pressuposto que nesse instante ele assumiu a natureza humana, ele se encarnou, literalmente falando, e ele assume a natureza humana, ele se encarna porque desde a eternidade ele já existia. É por isso que Jesus Cristo, ele é Deus. É por isso que ele é Senhor. É por isso que ele se distingue dos demais seres humanos, porque, conforme nós já vimos até mesmo em estudos anteriores, ele possuía o que nenhum ser humano possui, duas naturezas juntas, unidas, a natureza divina, por isso ele ser eterno, e a natureza humana, conforme a gente vai ver aqui em detalhes mais específicos. Então, quando a gente lê a palavra, quando a gente considera as Escrituras Sagradas, a gente deve partir desse pressuposto ao pensar no Natal. Ele marca a encarnação do Verbo de Deus, do Verbo eterno de Deus, que já existia desde todas as coisas, que é eterno no seu sentido absoluto e que veio até nós. Sem desmarcar esse texto aqui de 1 João, de maneira bem rápida, abra aí, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha como João, ele tem isso aqui em mente. Quando ele fala de Cristo, quando ele fala do Verbo de Deus, ele parte justamente dessa verdade, ou seja, que esse Verbo de Deus, ele é eterno e que desde toda a eternidade ele já existia com Deus. Evangelho de João, não 1 João, mas Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha só o que João diz, abrindo também o seu evangelho, dentro desse mesmo tema, dentro desse mesmo assunto. Ele fala, no princípio, e aqui entenda-se, desde toda a eternidade, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante, o apóstolo Paulo diz que, por causa disso, através de Cristo, o Verbo de Deus, todas as coisas foram feitas, quer sejam as coisas visíveis, quer sejam as coisas invisíveis. Então, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Natal e o Verbo de Deus. A primeira observação, esse Verbo, ele é eterno. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, não só acerca da eternidade do Verbo, João nos fala aqui nesse trecho, João nos fala aqui nessa passagem. Quando a gente segue a sequência do versículo 1, a gente vê um segundo destaque, uma segunda observação que João aqui nos faz. Ou seja, se de um lado ele abre a carta mostrando a eternidade do Verbo de Deus, por outro lado, ele dá sequência à carta mostrando a humanidade do Verbo de Deus. Olhem só o restante do versículo 1, o que João aqui nos diz acerca da humanidade do Verbo de Deus. Ele fala, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Aqui, irmãos, aqui, minhas irmãs, João, ele trata acerca da humanidade. A humanidade de Cristo, a humanidade do nosso Salvador. Conforme nós falamos, João está complementando a afirmação inicial, onde ele tratava acerca da eternidade do Verbo, e agora ele mostra a humanidade do Verbo, ou seja, o Verbo ele é humano. Ele é semelhante a cada um de nós, seres humanos, conforme nós sempre gostamos de dizer, com exceção dos nossos pecados. Então, esse Verbo, que era eterno, ele se fez carne e se apresentou a todos nós, a toda a humanidade.
Cristo, o Verbo de Deus, ele é a manifestação comprovada que o Verbo ele se encarnou. E João fala aqui acerca dessa encarnação, inclusive provando essa encarnação através de alguns sentidos físicos, que João descreve a sua experiência com Jesus Cristo. É por isso que ele fala, temos ouvido, fala do sentido da audição. É por isso que João fala, temos visto, ele fala do sentido da visão. É por isso que João fala, nossas mãos apalparam, ele fala do sentido do tato. Então nós temos 5 sentidos básicos. E todos esses sentidos eles estão ligados à área física em si da nossa vida. João aqui destaca 3, a audição, a visão e o tato. E todos esses 3 sentidos ele aplica dentro do relacionamento, dentro da experiência que ele teve com Jesus Cristo. Então, quando João ele chega e diz que havia ouvido o Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando que pessoalmente ele escutou a voz do Salvador. E foi essa a experiência que ele teve, pelo menos ao longo de 3 anos da sua vida, escutando os ensinamentos tete a tete ali com o Senhor Jesus Cristo, ouvindo as suas conversas, participando dos seus diálogos. Então, Cristo ele não era um fantasma, ele não era um holograma, não. Ele era um ser humano material, um ser humano formado de um corpo, e justamente por causa disso ele falava e João ele escutava. Na verdade, João podia dizer de maneira bem clara que ele ouviu literalmente a voz de Deus. Ele escutou literalmente a voz do Senhor. Então, Jesus Cristo é humano? Sim. E por que a gente chega a essa conclusão? Pelas experiências que João descreve. No sentido aqui, pela experiência da audição, em que ele ouviu ao nosso Salvador. Mas não só isso. João aqui diz que ele viu o nosso Salvador. É por isso que no texto ele fala, temos visto. Então, João, ele teve esse privilégio de ver a Jesus, como a gente fala na linguagem popular, em carne e osso. Então, aquela pessoa com a qual João conviveu 3 anos, foi uma pessoa que, de fato, ele testemunhou por aquilo que ele viu. Viu as ações, viu o comportamento, viu a própria pessoa do Salvador. Ele contemplou. É bem interessante o significado da palavra contemplar, que João ele usa aqui no versículo 1. Essa palavra significa dizer que João ele ficou admirado, ele ficou boquiaberto perante a excelência do Salvador. E quando a gente pensa e considera nesse fato, a gente chega à conclusão que não só João, mas os demais discípulos e, por extensão, todas as pessoas que conviveram com Jesus Cristo, elas tiveram um grande privilégio. Por quê? Elas tiveram esse privilégio de ver o próprio Deus, de examinar com seus próprios olhos o próprio Deus, o seu comportamento, a sua ação. Então, João ele apela para esse segundo sentido, o sentido da visão, para mostrar o Verbo de Deus, ele é humano, o Verbo de Deus, ele se encarnou. Então, João ele prova a humanidade de Jesus Cristo pelos sentidos físicos que nós temos, seja o da audição, seja o da visão, e ele complementa com o sentido do tato. É por isso que João ele fala, o que as nossas mãos apalparam. Então, para tirar qualquer dúvida a respeito da humanidade de Jesus, João diz que tocou no corpo do nosso Salvador. A palavra apalpar, que João usa aqui, ela significa literalmente examinar de perto. Ela era utilizada nos tempos do apóstolo João para descrever o comportamento que aquelas pessoas que têm deficiência visual, elas procedem de tatear as coisas para poder entender aquilo que as coisas são em si, poder fazer os seus exames. A gente vê isso, né? Quem geralmente tem deficiência visual, sobretudo no seu sentido absoluto, ele procura tatear as coisas para poder conhecer, para poder ver textura, para poder identificar determinada coisa. Então, é esse verbo que João usa para descrever a experiência que ele teve com Jesus. Ele pegou no Salvador, ele tocou, ele examinou com cuidado, dada a convivência que ele teve com Jesus Cristo. Sem desmarcar esse texto aqui, de 1 João, capítulo 1, abra aí, por favor, a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 13. E eu queria ler esse texto só para ratificar uma experiência que João teve com Jesus Cristo, ali na ceia do Senhor, onde o próprio Salvador, onde ele, melhor dizendo, reclinou-se
no ombro do próprio Salvador. Está desse contato físico que João teve com Jesus Cristo. Como discípulo amado que ele era, ele teve esse privilégio. Olha só, João, capítulo 13, versículo número 23. Eles estavam ali, na Santa Ceia, naqueles instantes finais da vida terrena de Jesus Cristo. O traidor ele é anunciado, mas os discípulos ficam ali a conversar. E olha só o que acontece, confirmando essa experiência do tato, de João ter se aproximado o mais próximo possível do Salvador, comprovando que de fato ele era gente, comprovando que de fato ele era humano. Ele diz, ora, ali estava, veja, conchegado a Jesus, um dos discípulos, que João está falando dele mesmo, aquele a quem ele amava. Então, essa foi a experiência de Jesus. Ele viu o Salvador, ele escutou as suas palavras, ele apalpou o Salvador. Então, não restava a menor dúvida que Jesus Cristo ele era humano. E João ele descreve essa experiência, essa bendita experiência que ele teve ao longo daquele período de convivência que ele desenvolveu com o nosso Salvador. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Vendo, ouvindo, tocando na pessoa do Salvador. E é por isso que ele diz, o verbo da vida. Então, veja, João, ele fala acerca da divindade do verbo da vida. Da eternidade, melhor dizendo, do verbo da vida. Ou seja, o nosso Salvador, ele é eterno. João, ele mostra que o verbo da vida, ele é eterno, mas ele se tornou gente, ele se tornou humano. Mas João, ele não para por aí. E em terceiro lugar, ele fala, meus irmãos, minhas irmãs, do verbo de Deus que foi testemunhado, do verbo de Deus que foi proclamado. O verbo de Deus que foi testemunhado e proclamado. Olha só o que nós encontramos aí no versículo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 2, até a parte inicial do versículo 3. Até a parte inicial do versículo 3. João, assim, segue descrevendo a sua experiência. Ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então, aqui nesse trecho, João ele nos mostra que o verbo de Deus, a própria vida, ela foi manifestada, ela foi testemunhada, ela foi proclamada. A revelação que Deus fez de si mesmo, através de seu Filho, foi algo que se tornou conhecido de todas as pessoas. É por isso que Jesus Cristo ele é um personagem histórico. E não é apenas um personagem histórico, mas ele é o personagem que dividiu toda a história da humanidade. E aqui há a comprovação desse fato. Por quê? Os discípulos, eles deram testemunho de Jesus. Eles viram as suas experiências, eles descreveram tudo aquilo que Jesus Cristo fez. De fato, eles perceberam que Jesus Cristo ele era o próprio verbo de Deus. E ato contínuo, não só eles testemunharam a veracidade de tudo aquilo ali, mas eles falaram dessa verdade, anunciaram essa mensagem. Deus, ele se encarnou. Deus, ele veio ao mundo. Deus, ele veio consumar a nossa salvação através do seu Filho. Isso é verdade. E foi justamente essa mensagem que alimentou o conteúdo da proclamação cristã. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos, é o que a gente percebe, meus irmãos. É o que a gente encontra, minhas irmãs. Os discípulos falando com autoridade. Os discípulos falando com veemência acerca da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi uma experiência que eles tiveram, uma verdadeira experiência. Eles não estavam falando aquilo ali de ouvir falar. Não, eles estavam falando aquilo ali daquilo que eles presenciaram, daquilo que eles vivenciaram ao longo das suas vidas. De certa forma, essa é uma diferença dos discípulos quando a gente compara a nossa vida. A gente crê hoje em Jesus Cristo, sim. A gente proclama hoje a pessoa de Jesus Cristo, sim. Mas a nossa experiência com Jesus Cristo, de certa forma, ela é diferenciada quando você compara com a experiência que os discípulos eles tiveram. Por quê? Nós temos o próprio Deus habitando em nós, sim, mas nós ouvimos essa mensagem.
eles não ouviram, eles presenciaram, eles vivenciaram tudo aquilo ali que eles proclamavam. Então, a gente não pode negar. A gente não pode negar a existência do Verbo de Deus. Tanto é que a própria história, conforme nós falamos, a história secular, ela se divide em dois desses períodos, antes e depois de Jesus Cristo. Mesmo que as pessoas não creiam, mesmo que as pessoas não aceitem, mesmo que as pessoas desfaçam do Evangelho, elas não podem negar esse fato. Que fato? O Verbo, ele veio a este mundo. Ele foi testemunhado, foi visto. O Verbo, ele veio a este mundo. Ele foi anunciado, ele foi proclamado. E é isso que a gente deve fazer. Sobretudo nesse período que a gente vivencia, que é o período natalino. É um instante de confraternizações, de comemoração, sim, com toda certeza, mas também é um período de anúncio, em que a gente deve aproveitar essa oportunidade para mostrar o verdadeiro sentido do Natal. E qual é o verdadeiro sentido do Natal? Proclamarmos essa verdade. Cristo, ele veio ao mundo, Deus, ele se encarnou para promover a nossa salvação. E é essa salvação que nós a proclamamos a partir da experiência pessoal que nós temos em relação a ela. Então, meus irmãos, minhas irmãs, jamais a gente deve se calar diante desse fato. A gente tem que aproveitar esse momento, a gente tem que aproveitar essa circunstância para dar esse mesmo testemunho que João deu acerca de Jesus Cristo. E observe que João, ele dá esse testemunho acerca de Jesus Cristo como consequência da experiência que ele teve com Jesus. Conforme nós vimos, ele viu, ele escutou, ele tocou no Salvador. E a partir dessa experiência, ele proclamou o Salvador. Nós também. Cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos essa experiência de Cristo habitando em nós. Nós temos a experiência de Cristo sendo real a nós. Então, uma vez que a gente tem esse conhecimento experimental, o que é que a gente deve fazer? Proclamá-lo, falar dele, anunciá-lo, e assim termos o sentido do Natal de uma maneira muito coerente em relação às nossas vidas. Então, veja, João, ele destaca a eternidade do Verbo de Deus. João, ele destaca a humanidade do Verbo de Deus. João, ele fala que esse Verbo de Deus, ele foi testemunhado e ele foi anunciado. Mas não só isso. Em quarto lugar, João nos ensina que esse Verbo de Deus, ele é a base da nossa comunhão. O Verbo de Deus, ele é a base da nossa comunhão. Olha só o que nós encontramos no versículo 3. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Olhem só o que João aqui nos ensina. Ele diz: e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Veja, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui nesse verso, irmãos e irmãs, João nos ensina que Jesus Cristo, ele é a base, ele é o alicerce da nossa comunhão. E quando João fala acerca disso, a gente deve entender que Cristo, ele é a base da nossa comunhão em dois sentidos. Da nossa comunhão vertical, aquela que a gente tem com Deus, e daquela comunhão horizontal, que é aquela que a gente tem com os demais irmãos. Por quê? Quando a gente aceita Cristo eterno, divino, quando a gente aceita Cristo humano que se encarnou, a gente passa a ter comunhão com o Pai. Por quê? Essa é a matéria de fé, que de certa forma se exige para que a gente possa comprovar que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Quando nós não temos o discernimento da verdade, quando a gente não tem esse conhecimento espiritual, a gente não tem a devida percepção, o devido entendimento que Cristo é Deus, que Cristo é homem, que esse é o nosso Salvador. Mas, na medida em que essa compreensão vem, e ela vem através da ação do Espírito Santo em nossas mentes, em nossos corações, no dizer de João, a gente passa a ter comunhão com o Pai. É por isso que ele fala, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Negar a Jesus a sua divindade, que ele é Deus, negar a Jesus a sua humanidade, que ele é homem, é você negar o cristianismo, é você fechar as portas para a salvação, é você se caracterizar como alguém que ainda não faz parte da família de Deus. Por quê?
a divindade, a humanidade do Salvador, é uma questão de fé, é uma questão de confiança, que comprova a nossa ligação com o Pai. Mas não só isso, ela comprova também a nossa ligação com as demais pessoas que passam a ter essa mesma crença. É por isso que no início do versículo 3, João diz: o que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros. Tudo aquilo que ele falou acerca de Jesus, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, se eu nego que Cristo é Deus, se eu nego que Cristo é homem, eu não posso ter comunhão com aqueles que têm essa crença. E é justamente por causa disso que Jesus, ele é a base. Ele é a base da nossa comunhão, quer seja com o Pai, quer seja com os demais irmãos. É uma matéria de fé que condiciona a nossa situação de salvos na pessoa de Jesus Cristo. Então, pensar em Natal, pensar no nascimento do Salvador, é algo que nos faz lembrar justamente isso, desse grande milagre que Deus produziu, em ter feito o seu Filho se encarnar e vir a este mundo, para produzir essa grande questão de fé que nós devemos crer como base, como alicerce da nossa salvação e da nossa comunhão. A nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com os demais irmãos. Então, é o quarto destaque que João ele faz aqui nesse texto em relação ao verbo de Deus, ou seja, o verbo de Deus, ele é a base da nossa comunhão. E João fecha, em quinto lugar, dizendo que o verbo de Deus, ele é a fonte da alegria. O verbo de Deus, ele é a fonte da alegria. Vejam aí, o versículo 4, o último verso do trecho que nós estamos a considerar. João ele diz, olha só, estas coisas, pois, vos escrevo, veja, para que a nossa alegria, a de João, e das pessoas para as quais João está escrevendo, a nossa alegria seja completa. Então, João ele encerra esse trecho mostrando que tudo aquilo que ele havia falado, mostrando que tudo aquilo que ele havia escrito sobre Jesus Cristo, o verbo de Deus tinha esse propósito: produzir alegria nele, em João, que estava escrevendo, e produzir alegria aos corações das pessoas para as quais João ele está escrevendo, os seus destinatários, os seus ouvintes. E aí a gente fica a pensar, e aí a gente fica a se indagar, mas por que será que isso acontece? Por que será que falarmos acerca do nascimento de Jesus Cristo, falarmos acerca da encarnação do nosso Salvador, a gente tem aqui um motivo, uma fonte da nossa alegria? E aí quando a gente pensa nisso, a gente encontra várias razões, vários motivos, mas eu destaquei pelo menos três fatos, pelo menos três razões do nascimento de Jesus Cristo como fonte da nossa alegria, como fonte da nossa satisfação. Em primeiro lugar, porque a encarnação do Salvador, ela revelou a benignidade de Deus. A encarnação do nosso Salvador, o nascimento do nosso Salvador, revelou a benignidade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma coisa impressionante. Quando a gente lê os evangelhos, notadamente os evangelhos, a gente percebe isso. Quando vem o Deus encarnado, quando ele se torna gente e habita entre nós, a gente percebe que ele manifesta a bondade de Deus para com os seres humanos. E a gente vê isso em cada ensino que Cristo pronunciou, em cada milagre que ele realizou, no contato em que ele esteve, ou que ele teve com as pessoas. Ele evidenciou justamente isso, a bondade de Deus. Não era à toa que, através de seus milagres, ele curava pessoas das suas enfermidades. Não foi à toa que, através de um milagre específico, ele alimentou milhares de pessoas. Então, a vinda de Jesus, a sua encarnação, aponta para isso. Deus, ele é bom. Deus, ele é benigno. Deus, ele é bom e é benigno para com a humanidade. Apesar de que boa parte da humanidade não faz esse reconhecimento. Mas Deus continua sendo benigno, Deus continua sendo bom, e a encarnação de Cristo é uma comprovação dessa realidade. Repito, a encarnação revelou a benignidade de Deus, a bondade de Deus em relação aos homens. Mas não só isso. A encarnação é motivo de alegria porque a encarnação ela marcou a presença de Deus entre os homens. A encarnação ela marcou a presença de Deus entre os homens. O Deus infinito,
o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, ele entrou na história humana. E entrou na história humana para marcar definitivamente a sua presença. Não é sem razão, não é à toa, que um dos seus nomes, melhor dizendo, é Emanuel, que significa Deus conosco, apontando para essa característica específica da pessoa do nosso Salvador. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus indiferente em relação às nossas vidas, não, muito pelo contrário. Ele é um Deus presente. E apesar de ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus, ele continua se fazendo presente através da presença do seu Espírito em nossas vidas. Isso alegra, meus irmãos, isso satisfaz, minhas irmãs, os nossos corações. Saber que a encarnação, ela possibilitou justamente isso, a presença de Deus entre nós. Por isso João fala, para que a nossa alegria seja completa. Por quê? Repito, a encarnação revela a benignidade de Deus. A encarnação marca a presença de Deus. E em terceiro lugar, a encarnação, ela garante a salvação aos homens. A encarnação, ela garante a salvação aos homens. Eu sempre gosto de falar que o Natal, ele tem esse sentido especial. Quando a gente pensa em todo o processo de salvação. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a nossa compreensão limitada, dando importância elevada ao sacrifício, à morte que Jesus Cristo fez na cruz. Ela foi importante, sim. Ela foi fundamental, com toda certeza. Mas ela só foi possível porque um dia Cristo nasceu. Ele só morreu porque um dia ele nasceu. E ele nasceu com esse propósito, com essa finalidade de garantir a salvação ao seu povo, não possibilitá-la, mas garantir, concedê-la de fato, concedê-la de verdade. E é justamente por causa disso que nós estamos aqui celebrando de forma correta, celebrando de maneira bíblica o nascimento do Salvador. Então, o Verbo de Deus é sim a fonte da nossa alegria, porque a sua encarnação revelou a benignidade de Deus, porque a sua encarnação marcou a presença de Deus em nossas vidas, porque a sua encarnação garante a nossa redenção, a redenção dada por Deus aos homens. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo isso, nós devemos ter no nascimento de Jesus Cristo um acontecimento. Na verdade, o acontecimento que modificou não só a história humana, mas o acontecimento que modificou em especial a nossa história. Eu sempre gosto de dizer que, da mesma forma que a história humana ela é dividida em duas partes, em antes e depois de Jesus, para um crente, para um cristão, também acontece a mesma coisa. A nossa vida, ela é dividida em antes e depois de Jesus Cristo. E isso é possível, ou melhor dizendo, isso é real, porque Cristo um dia, ele se encarnou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente se alegre de fato e de verdade. Não é apenas um período de festas, não é apenas um período de comemorações, não é apenas um período de confraternizações que nós estamos a viver, mas esse período que nos lembra esse fato tão importante, o nascimento do nosso Salvador. Alegremos-nos, glorifiquemos a Deus por causa disso, através das nossas canções, através dos nossos corações gratos, para que assim a gente possa responder com o sentimento correto ao grande presente que Deus nos deu. O grande presente que Deus nos deu foi ter enviado o seu Filho para morrer em favor dos nossos pecados. E se porventura nós não temos ainda essa compreensão do Salvador, se porventura a gente não tem ainda essa experiência do Salvador, essa experiência salvadora, é um momento importante para você pensar nisso. É um momento importante para você considerar nessas coisas. E você também entender que Cristo é o maior presente que Deus ele pode dar a um ser humano. E se você ainda não desfruta, se você ainda não experimenta desse presente, que você possa vivenciar essa realidade. Como? Se voltando para Cristo, aceitando-o como seu Senhor, aceitando-o como seu Salvador, para que o nascimento de Cristo ele faça sentido também na tua vida, não só no presente, mas também na eternidade. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus
Ele nos abençoe. Que Deus, Ele possa estar colocando esse sentimento correto em relação ao Natal. Que Deus, Ele esteja nos dando o entendimento certo em relação ao Natal, para que a gente celebre, para que a gente agradeça, para que a gente adore a Deus pelo grande presente que Ele nos deu, o seu próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Então, que Deus esteja nos abençoando, que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e que Ele esteja implantando esses sentimentos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém.